Boa noite para quem vai chegando. Eu vou começar, gente, essa live falando a respeito da verdade, né? E que tem tudo a ver com o nosso tema, que é como superar o papo com alecrim, né? Onde eu vou trazer um pouquinho dessa energia e como superar a sensação de vazio e tristeza que a gente sente em algum momento da nossa vida, né? E que pode se transformar em algo crônico, né? E evoluir, inclusive, para uma depressão, contando com todos os outros fatores que existem, claro, né? Mas falando de uma forma mais holística, quando a gente está trabalhando no sentido de que a gente entende que nós somos corpo, mente e essência, né? Então a gente acredita que tudo se inicia em um nível energético primeiro, em um nível de alma, para depois se manifestar no físico. Tá? Então é assim, e aí depois acontecem todas as mudanças que ocorrem no nível físico. Principalmente quando a gente está falando dessas doenças de alma, né? Como a depressão, a ansiedade, o medo, que podem ter sim fatores genéticos, né? Porém, tá tudo ligado, né? Tá tudo relacionado, uma coisa não está separada da outra, dentro de uma visão mais holística. Tá? Então, primeiro, né, eu quero trazer pra gente o seguinte: às vezes a gente tá nessa sensação de vazio, de tristeza, porque a gente tá muito confuso, né? Então, confuso com o quê? Confuso sem saber para que a gente tá aqui, qual direcionamento dá para a nossa vida. A gente tá em busca de uma verdade, né? E essa verdade, a gente fica tentando buscar ela, muitas vezes numa religião, a gente fica tentando buscar ela em algo fora, em alguém, né? Em alguém que saiba algo e possa te dizer, né? O que é que você precisa fazer da sua vida, né? Então a gente acorda com aquela sensação de falta de sentido, né? Parece que é tudo no automático, tudo no mecânico. E aonde que eu quero chegar com a minha vida? Aonde que eu quero chegar com tudo isso? Né? Então será que a vida é só seguir todos esses padrões, né? Que a gente aprende desde criança na escola? Não, porque você tem que estudar muito para ser alguém, e depois você precisa encontrar um relacionamento amoroso e ter filhos e ter um casamento. E depois você vai trabalhar muito para se aposentar e viver uma velhice confortável, né? Gastando todo o dinheiro que você juntou durante toda a vida. Então, se a gente para olhar para tudo isso, a gente começa a compreender que tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada com tudo isso que ensinaram pra gente, né? Então, a vida, ela não é só isso, ela não pode ser só isso. E quando a gente está procurando uma visão holística, uma visão integrada, a gente entende que existe a matéria, né? Então existe aquilo que eu preciso fazer aqui. Então, o meu trabalho, a minha família, cuidar da minha família. Boa noite, Gleice. Cuidar da minha família, né? Enfim, socializar e tudo isso que a gente faz. Então existe tudo isso, mas existe algo muito mais profundo. Boa noite, Manu. Algo muito mais profundo, que é o nível da nossa essência, né? Independente de qualquer religião. O que é que eu estou fazendo realmente da minha vida no nível da minha essência, não só no nível material, né? Como a gente estava conversando na outra live, que eu espero que dessa vez não tenha interrupções, e não vai ter, né? Minha cachorrinha tá ótima, graças a Deus, se recuperando, e não vai mais acontecer novamente. E voltando aqui, gente, o que é que acontece? Quando a gente chega nesses sintomas, nessas emoções de vazio, de angústia, poxa, você cumpriu. Eu atendi uma pessoa, inclusive, que a gente trabalhou justamente isso ontem, né? Então a pessoa cumpriu os requisitos da sociedade, né? Então estudou direitinho, trabalhou, fez pós, fez isso, fez aquilo, conseguiu um bom emprego, ganha muito bem, está com um relacionamento bom, que ela considera como bom, né? E onde ela se dá muito bem com a pessoa e tal, mas acorda todos os dias sentindo uma sensação estranha de vazio, como se ela estivesse só no automático, né? Então não consegue conectar com aquilo que ela está fazendo, e aí fica pensando que pode ser o trabalho, que pode ser isso, que pode ser, talvez se ela mudasse alguma coisa na vida fosse melhorar, quando na verdade a gente acabou identificando uma coisa muito simples e que a gente não consegue entender. A gente não consegue muitas vezes perceber na gente, né? Que a pessoa estava, como eu já estive muitas vezes, e posso chegar a estar em algum momento, porque nós somos seres humanos, como eu sempre falo, né? E eu não sou melhor nem pior do que vocês, só estou num caminho onde eu estou buscando me conhecer.
E vocês também que estão aqui, com certeza também estão nesse caminho, né? Buscando isso. E a gente chegou no sentido de que não era ela mudar as coisas fora, né? Na verdade, ela não estava conseguindo ser quem ela era dentro da sua vida agora, dentro, talvez, da sua relação, dentro do seu trabalho. Então, imagina você vestir todos os dias uma capa, né? Uma armadura com todas as suas crenças, aquilo que tem que ser, aquilo que você tem que fazer, a roupa que você tem que vestir, o jeito que você tem que se comportar no trabalho, para trabalhar. Eu já fiz isso, né? E às vezes me pego fazendo. Mas mudei muito e melhorei muito com relação a isso. Porque a gente aprende que precisa ser assim, né? Eu já falei aqui pra vocês que eu, quando atendia nutrição nos postinhos de saúde, aquela questão, a gente meio que entra em um personagem porque aprendeu que precisa ser desse jeito, né? Precisa vestir determinada roupa, se comportar de determinada forma. Então a gente não pode ser a gente. Quando a gente tá no nosso trabalho ou em determinados grupos, né? Na maioria das vezes a gente tenta se encaixar ali naquilo que é moldado como certo, como errado. A gente fica fazendo força. Foi isso que a gente estava conversando na outra semana. A gente fica fazendo força, porque o que o outro vai pensar, né? Nossa, ele vai achar estranho eu agir assim, eu não posso fazer isso, sair com essa roupa. Então, tudo isso, eu não posso expor a verdade do que eu penso, né? Porque o que é que o outro vai pensar de mim? Então, tudo isso são as nossas crenças, né? Que estão ali enraizadas. E qual é o medo que a gente tem aí? Ser rejeitado dentro daquele grupo, né? O medo que a gente tem é o medo de ser... de não ser amado, de ser rejeitado e de ficar sozinho, né? E qual o preço que a gente paga para não passar por isso? A nossa liberdade, né? Porque quando você está buscando a sua verdade, aquilo que você sente como verdade para você, não é o que o outro diz, o que o outro pensa, o que todo mundo está pensando ou dizendo, é o que você sente no seu coração. Então não importa o que a outra pessoa vai pensar, vai dizer, se ela vai se chatear, né? Então muitas vezes a gente, principalmente com familiares, né? A gente quer que a outra pessoa pense do jeito que a gente quer, que ela faça coisas do jeito que a gente quer, né? Então o pai, a mãe, o marido, a esposa, o namorado, a namorada, o companheiro, a sogra, o avô, a gente quer, além de querer que a pessoa pense como a gente, né? A gente quer que ela não exponha aquilo que ela verdadeiramente sente, né? E a gente peca muitas vezes na forma como a gente acaba expondo, porque a gente acaba fazendo isso de uma forma agressiva, né? Porque o outro vai me rebater, então já tenho que ir agressivo, né? Então, de qualquer forma aí não tá legal, porque a gente não tá sendo a gente, né? De forma natural, flexível. E, gente, eu tava falando do atendimento que eu fiz ontem, né? Na cliente que eu atendi. E eu tava falando pra ele o seguinte, olha, dói, não é fácil, é difícil, é desafiador. A gente bancar a nossa verdade, bancar quem a gente é realmente, você precisa... É como eu estava explicando na outra live, estava explicando para essa cliente também. Você precisa desconstruir toda a armadura que você construiu desde criança. Você tem que ser assim, não pode ser assado, tem que sentar assim, tem que fazer isso, tem que pensar desse jeito. É errado isso, é errado aquilo. É certo isso, é certo aquilo. Então você vai ter que ir desconstruindo essa armadura. Às vezes a sensação quando a gente está fazendo isso, quando a gente vai entrando um pouquinho mais a fundo, é como se a gente estivesse se desnudando e mostrando para o outro, expondo para o outro a nossa maior fragilidade, né? Aquilo que a gente realmente é. A gente vai se sentindo frágil e vulnerável. E isso não é ruim. A gente aprendeu que fragilidade e vulnerabilidade é algo ruim, quando na verdade não é. Porque a gente precisa disso e encarar isso, encarar o olhar do outro de reprovação, encarar o outro achar que você está errado, encarar a desaprovação daquela pessoa que você gosta, né? Encarar como você se sente com relação a isso. Então a gente precisa encarar tudo isso e aí a gente entra num conflito muito grande dentro da gente, né? Então, muitas vezes o que a gente faz, que como eu estava falando na live passada sobre o papo que eu tive com a Alecrina, que eu expliquei que não é um papo, que eu converso aqui como se estivesse com uma pessoa, mas é recebendo aquela frequência e aquela energia, né, de uma planta, a gente vai acessando um lugar mais calmo e tranquilo e sereno dentro da gente, onde a gente consegue perceber de forma mais sutil aquela vozinha que fica ali, né, no nosso coração, abafada, muitas vezes pelo excesso de pensamento,
né? Então é isso que uma conexão com uma planta faz. Quando eu falo papo com alecrim, é nesse sentido, tá? Que você recebe a mensagem, recebe a orientação através daquela energia do teu próprio coração, daquilo que está dentro de você, né? E aí, uma frase que veio foi o seguinte, né? Então, como pode alguém estar feliz, pleno e completo? Pode ter tudo na vida material, mas como uma pessoa pode se sentir pleno e completo, se impedindo de ser o que é? Se moldando. O tempo todo, a pessoa tentando ser o que não é. É impossível, né? É impossível. E eu posso dizer hoje com 100% de certeza que eu não estou falando que isso são todos os casos, tá? E também não estou falando que é só isso, né? Eu estou falando que isso é, digamos, foi 80% do que fez com que eu, em muitos momentos, tivesse crises depressivas, né? Porque a gente não percebe o quanto que a gente vai se moldando, colocando capa e mais capas. Eu tenho que fazer dessa forma, eu tenho que fazer isso e aquilo e aquilo. E a gente já nem sabe mais quem a gente é, fica tão distante da gente. E aquela sensação horrorosa que vem, né, daquele vazio, aquela tristeza, parece que você tem um buraco no peito, ela vem com força, né? E isso a gente chama de depressão, né? E não é fácil, né? Porque muda toda a química do cérebro. Muitas vezes a gente precisa, sim, é importante procurar bons profissionais para fazer uso de medicação por um determinado tempo, fitoterapia, fitoenergia, tudo isso vai ajudar a gente. Mas se a gente não busca um contato profundo com a nossa alma, isso sempre vai tomar conta. Além de vir, vai tomar conta da gente. Porque a gente não tem um contato profundo com a gente, né? E aí essa dor vem para que a gente passe a ter, né? Para que a gente possa olhar para isso. Então, essa é a primeira coisa que eu quero deixar aqui para vocês, né? Então, ok, então, qual é a minha verdade? Qual é a verdade? Né? Então, a gente acredita, qual é a verdade sobre mim, sobre a minha vida, sobre o meu propósito, sobre o que é que realmente eu estou fazendo aqui, né? Essa verdade, ela tá dentro daquela voz sutil do teu coração. Sabe quando a mente está um pouquinho mais quieta, ou você consegue observar essa mente mais distante e você vem pra cá. Você não vem pra cá, mas isso, porque aquilo. Não, mas todo mundo isso. Não, mas todo mundo. Não, mas isso é. Não, aqui não. Você vem pra cá, pro coração, e você entende. Isso é verdade pra mim? Qual é a verdade? O que é que dentro de mim eu tô sentindo? Eu tô sentindo isso. Acabou. Quando a gente começa, não, mais isso, mais aquilo outro, mas fulano falou isso, mas eu acho que isso, mas começou com mais, entrou na mente. Volta. Isso é um exercício, gente. É um exercício que eu já tive muita dificuldade. Muitas vezes hoje, dependendo do momento, eu tenho, porque a gente vive numa vida que demanda muito, né, da gente, da nossa mente. E muitas vezes, por isso que eu sempre apelo pela importância da gente parar e ter nossos rituais, nossos momentos com a gente, pra gente poder dizer, peraí, deixa eu deixar tudo isso aqui e sentir aqui dentro o que está acontecendo, né? Nem que seja por alguns minutos por dia. E aí essa verdade tá aí, né? Ela tá dentro da gente, tá? E essa energia, né? Então, como que eu posso preencher esse vazio, essa sensação de vazio? Primeiro, você precisa entender que sentir essa sensação de vazio, às vezes, é normal, é comum. A gente tá vivendo essa experiência humana, né? A gente vai sentir. Porém, o que a energia do alecrim me passou nesse sentido é que essa tristeza e essa sensação de vazio, ela vem de uma separação. É uma sensação de separação que a gente sente. Você tá se sentindo separado. Não tem aquela dor quando você gosta muito de uma pessoa e aquela pessoa ou desencarna, né? Falece, morre, enfim. Ou um relacionamento afetivo, né? Que você tá muito apegado ali, às vezes gosta muito da pessoa e de repente aquilo se rompe. A gente sente a dor da separação, né? Só que nesse caso, e sempre né? Mas voltando pra ficar um pouquinho mais simples, para não chegar muito no complexo, nesse caso é sempre uma separação nossa com a nossa essência, né? Então a gente tá afastado da nossa verdade, afastado da nossa essência. Então aquela sensação de vazio vai ficando muito grande, né? E isso tem a ver com a nossa família, como que a gente acolheu dentro da gente as primeiras pessoas, as pessoas que nos trouxeram ao mundo, que é o nosso pai, a nossa mãe, né? Se a gente tá realmente integrado com esse pai e essa mãe dentro da gente. Então,
muitas vezes vem esse vazio, que é essa desconexão, né? Imagina, se eu não me conecto com as pessoas que me deram a vida, que me permitiram estar aqui, dentro de mim, não preciso viver com meu pai, com a minha mãe, nem nada, mas dentro de mim eu aceito, que bom, gratidão pela vida, que o meu pai e minha mãe me deram a oportunidade de viver, eu não me conecto comigo, né? Eu não me conecto comigo. Então, tem a ver com tudo isso. E como que a gente pode começar a preencher esse vazio? Né? Então, primeiro, entendendo que, ok, não é fora o problema, né? Não é eu mudar de trabalho, eu mudar de casa. Então, às vezes isso pode ajudar. Mas se eu não vou na causa, que é a minha alma, né? O meu espírito, a minha essência que está chamando e pedindo para ser vista, eu não resolvo. Né? Eu não resolvo e aí eu vou sempre ficar tentando mudar alguma coisa fora na minha vida. Tá? Então, é voltar para essa conexão com essa essência verdadeira. Né? Essa conexão com a tua verdade. Qual é a minha verdade aqui? Então, no final, vou passar para vocês algumas perguntas que vocês podem anotar, né? E escrever para ir trazendo esse lado da tua mente, trabalhando o lado intuitivo da mente. Porque funciona assim, quando eu faço uma afirmação, por exemplo, eu sou isso, eu gosto disso, né? Então, eu acredito nisso, né? Que é o que a gente faz geralmente, você fechou ali, fechou, então você não abre a sua consciência para pode ser, né? Então, pode ser outra coisa também, né? Pode ser que exista outra possibilidade também. E aí a gente começa a abrir, percebe que expande quando a gente fala, não, é assim, é desse jeito, eu acredito nisso. Eu sou doente, por exemplo, eu tenho depressão, vamos colocar o exemplo da depressão, eu sou depressiva, eu tenho depressão, fechou. Então você é isso, né? Você é a depressão. Você não é aquele ser integral, corpo, mente e espírito que está experienciando a depressão. Você é a depressão. Então aí você fecha para a possibilidade de que isso é uma experiência que você consegue observar quando você vai ficando consciente. Quando a gente vai ficando mais consciente, se autoconhecendo, percebendo as nossas fragilidades, nossas sombras, nossos medos, bloqueios, ansiedades, olhando para isso de verdade e não fingindo que não existe, porque isso não funciona, né? Isso adoece. Quando a gente finge que algo não existe, sinto uma tristeza, mas eu vou colocando embaixo do tapete, embaixo do tapete, embaixo do tapete. Meu corpo vai sentir dor, meu corpo vai pegar um monte de doença, meu corpo vai fazer tudo, porque aquilo precisa sair de alguma forma, né? Então é assim que acontece. E por isso que acontece. Boa noite, Rose, Maria, Marinalva, euronutricionista. Boa noite, gente. Então é assim que acontece, né, gente? Se vocês quiserem interagir, perguntar, fiquem à vontade que eu vou lendo aqui, tá? Então, gente, evita conclusões, né? Eu sou isso, eu tenho isso. Nunca diga, evite dizer eu tenho essa doença. Não, eu estou experimentando essa doença, né? Eu estou sentindo isso. Eu estou passando por essa doença. Então tem outras formas de você colocar do que você se apropriar da coisa, né? Porque se você diz que você se apropriou, aquilo não vai nunca ter uma solução, né? Então é importante a gente ter esse olhar e começar a fazer pergunta, né? Então, o que eu poderia fazer para melhorar? Né? Qual solução existe aqui que eu ainda não vi, que eu ainda não percebi, né? A quem pertence isso? A gente vai entrar nisso um pouquinho mais à frente. Então, sempre treinar o cérebro para fazer pergunta. Aí você vai estar abrindo. Percebe como é diferente? Quando eu faço uma pergunta, eu abro um leque de possibilidades. E eu não fico tentando encontrar a resposta. Eu solto a pergunta. Mas será que tem algo aqui que eu ainda não vi, que pode melhorar isso? Eu solto. E aí eu vou seguir minha vida normal. E aí a nossa mente, ela vai buscando encontrar essas respostas. No lugar de decretar o fim. Não é isso, pronto, acabou. Né? Então, isso é muito importante. Tá? E vou passar aqui, né, primeiramente, falar um pouquinho sobre o alecrim, por que eu trouxe o alecrim nesse sentido. Como essa é uma continuação da outra live, então eu não vou me alongar no que eu estava falando na live anterior. A live anterior, onde eu falei um pouquinho sobre a experiência que eu tive com o alecrim e o que é que eu aprendi com essa energia a respeito do vazio e da tristeza que a gente sente, ela tá no YouTube, tá? Então, lembrando vocês que eu, possivelmente um pouco mais à frente, vou estar migrando
as minhas lives para o YouTube, tá? Não estou fazendo ainda porque eu não consigo fazer pelo celular, pelo número de inscritos, né? Eu acabei de começar, então tenho poucos inscritos no canal. Então, se vocês gostam do meu trabalho, querem que eu faça mais, né, dessas atividades, dessas lives, que traga mais essas experiências, né, para compartilhar com vocês, então, entrem no link da bio, que tem o meu canal do YouTube, tá? Então, no link da bio tem o meu canal do YouTube, onde tem as meditações que eu faço com a energia das plantas, e tem as lives, né, tudo que eu vou fazendo agora, que eu vou postando lá, os vídeos, as dicas. E também tem o canal exclusivo, o grupo exclusivo do WhatsApp, onde eu mando sempre as lives, né, com antecedência, onde eu mando sempre, enfim, aquilo que for surgindo referente ao meu trabalho que eu senti de compartilhar com vocês. Muitas vezes eu vou enviar por ali também, tá? E sempre você vai ficar sabendo quando que vai ter uma live, quando que tem uma meditação nova no canal, quando tem um vídeo novo no canal, ok? Então, entrem no link da bio para entrar, né, se vocês sentirem vontade, e qualquer coisa, fala comigo no direct que eu oriento vocês também. Então, gente, voltando, essa live, ela tá lá, antiga, então quem quiser assistir, né, para conhecer um pouquinho mais dessa história, volta lá, que essa live Papo com Alecrim, ela tá lá no meu canal do YouTube, tá? Isso aqui é uma continuação, porque houve uma pequena interrupção da outra live que eu tive que parar, né, para poder acudir minhas cadelas. Então, voltando aqui, o que é que a gente pode trazer aqui sobre a energia do alecrim? Então, o que é que você sente? Eu tô aqui com chá, eu não tô com a planta, né? Eu até tenho, mas não trouxe. Tô com óleo essencial, né? Que o óleo essencial nada mais é do que o óleo, a essência pura da planta, né? O óleo mesmo, que é muito forte, né? A palavra não é intenso, concentrado, né? Então é um óleo muito concentrado. Quem não conhece pode procurar na internet, óleos essenciais, né? E eu tô com um chá, que esse é de alecrim e do hortelã. Então, na medida que a gente tá falando aqui, a gente já tá trabalhando de alguma forma com essa energia, né? Então isso é importante. Boa noite, Patrícia. Boa noite, o copinho. Acho que é o copinho. Então, gente, o que é que eu posso trazer de uma forma prática, né? Thelma, ok, eu tô sentindo isso, às vezes eu me percebo meio perdida, né? Essa sensação de tristeza, parece que eu tô vivendo o meu dia a dia, meio sem propósito, parece que eu não tenho muito aquele propósito de sentir realmente essa conexão, né, comigo, que isso é que traz plenitude e sentido para a vida da gente, né? Quando a gente tá conectado com a nossa alma, com a nossa essência, tá? E a gente não fica conectado, deveria, né? 24 horas do dia. Por isso que o tempo da gente parar, né? Eu falei em uma live, as 3 pausas por dia, para você poder voltar porque você está sentindo para dentro, que seja de 5 minutos. E o que é que eu posso fazer nessas pausas, Thelma? Primeiro, vamos trazer o alecrim, né? Então, primeiro falando sobre a vibração dele, o alecrim, ele tem uma energia, né? Que é uma energia que traz esse poder de ajudar a gente a conectar com a nossa essência. Então, o alecrim, ele traz uma mensagem que fala: você tem o seu tempo de crescer, de amadurecer, o seu tempo não é igual o de outra pessoa, então não tente se copiar olhando para alguém, para um outro grupo, porque você precisa entender os teus ciclos, né? Então, ele fala que você tem o teu tempo de se expandir e de se mostrar para o mundo, né? Então, muitas vezes essas mensagens, ela vem na forma mesmo de uma mensagem, né? E tudo isso eu vou estar colocando, compartilhando com vocês também no canal do YouTube, né? Algumas dessas mensagens que eu vou acessando na medida que eu vou fazendo os meus rituais, né? E trazendo essa energia, que é de um benefício muito grande pra gente, porque ajuda a gente muitas vezes a sair daquela mente limitada e vir mais profundo pra dentro da gente, tá? É uma planta que ela tem uma vibração que nos ajuda a despertar a paz de espírito, a conexão com a nossa criança interior, que é aquela parte nossa que tem os traumas, os medos, os bloqueios, e por essa parte nossa estar ferida, né, a gente não consegue muitas vezes se expressar, né, ser quem a gente era, ser quem a gente é.
e quem a gente era na infância, né? Então, deixa eu trazer uma coisa assim, eu vou trazer o exemplo de um atendimento que eu fiz, tá? Um atendimento que eu fiz. Então, a pessoa estava sentindo essa sensação, né, de vazio, parece que eu não tenho um propósito, todo mundo tem um propósito, tudo eu faço no automático, eu não sei o que eu quero da minha vida daqui a 10 anos, e trouxe tudo isso, né? E falou que estava sentindo dentro dela uma vontade muito grande de ir para... Ela trabalha no computador, então com seus chefes, então pessoas de um determinado nível, né? Recebe e ganha muito bem por isso, mas estava com vontade de fazer o simples, né? Muita vontade vindo dentro dela, vindo até a imagem na cabeça dela dar aulas em uma sala de aula com pessoas jovens, que muitas vezes aquilo que ela falar para eles, estou passando exatamente como a pessoa passou, aquilo que ela falar para eles vai ser algo novo, né? Ou seja, ela veio a algo que estava vindo uma vontade. Trabalhando, fazendo a sessão de Theta Healing, né? Fazendo a conexão, escavacando, né, essas crenças no nível subconsciente, né, a gente conseguiu perceber que, na verdade, existe uma outra coisa aí, né? Existe o medo que a pessoa tem de se mostrar para pessoas que parecem que sabem mais do que ela, os chefes, Então, a pessoa tem medo, né? Então, a gente tem medo de expor aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa para pessoas que a gente considera que são superiores a nós, né? Então, isso acontece muito com a gente, conosco, né? Então, a gente prefere, então, falar aquilo que a gente acredita, trabalhar, né, com pessoas que saibam menos, porque aí eu tô superior, né? Eu sei mais. Então, é mais fácil pra mim. Aí eu vou conseguir, finalmente, me expor, ser quem eu sou, falar sobre o que eu acredito, ensinar. Aí quer dizer que eu não posso falar sobre o que eu acredito, mesmo que seja pouco. Porque, gente, o que eu sei aqui, eu tava refletindo sobre isso hoje, é 1%. Porque imagina a infinidade de coisas que tem a respeito do assunto que eu falo aqui com você. Então, o que eu sei é 1%. E 0,5% ainda é das minhas próprias percepções, aquilo que eu observo, que eu percebo. Então, é muito meu, né? Então, é 0,5% que eu sei. Se eu for ter medo aqui, como já tive muito, de expor o que eu acredito, de expor o que eu sinto, de expor a minha verdade, né? E de expor aquilo, a linha, né, de raciocínio que faz sentido pra mim, eu nunca vou trabalhar com o que eu trabalho, né? Então, era isso que estava acontecendo, né, com a pessoa. Então, na verdade, não necessariamente ela teria que mudar o trabalho ou fazer outra coisa, né? Então, a meta que a gente colocou ali dentro daquela sessão foi aquilo que você está fugindo de fazer, que é expor o seu projeto, expor a sua opinião para o seu chefe, que é alguém que você considera maior, você vai fazer. Você vai começar com pequenas metas e vai fazer isso, e vai observar toda essa capa, essa estrutura que você colocou, como eu tenho que saber tudo, meu Deus, o que é que ele vai pensar de mim, ele vai pensar que eu sou um idiota, que eu não sei nada. Tudo isso, gente, é ego. É o ego que a gente tem, né? E para a gente poder conectar com a essência, a gente precisa quebrar o ego. Eu gosto de falar essa palavra quebrar, porque não é sumir com o ego, ele tá ali, mas a gente vai ter que quebrar ele, né? Por exemplo, para estar falando com vocês, mesmo que eu gosto de dar palestras, eu gosto de sempre, né, trabalhei com isso, mas mesmo assim, para estar fazendo isso, eu tenho que quebrar um pouquinho, cada vez mais, o meu ego. Porque pode chegar alguém aqui que sabe mais do que eu. Com certeza, pode chegar alguém aqui que duvida do que eu tô falando, ou que diga que eu tô falando alguma besteira. E aí? Quem é que vai sofrer com relação a isso? É o ego, né? É o meu ego que acredita que, poxa, eu não sei, né? Então eu fui completamente... Como que é a palavrinha? Eu tô esquecendo as palavras hoje, hein? Ho'oponopono. Mas enfim, eu fui... Depois a palavra vem, né? Mas vai chegar alguém que vai me colocar em uma situação onde eu vou sentir vergonha, né? Onde eu vou me sentir inferior. E eu muitas vezes deixava de fazer coisas por isso, né? Coisas que eu sinto de fazer e que eu sei que eu posso ser uma contribuição, mesmo que seja uma pouca contribuição, do 0,5% que eu falei pra vocês, porque eu não sou a dona da verdade, não sei tudo, sei muito pouco, né? Diante da infinidade de coisas que a gente tem pra aprender e pra saber. Por isso, né? Então a gente identificou isso nessa sessão e adianta só você identificar isso?
poxa, realmente eu tô querendo me esconder dentro do meu trabalho, né? Por isso que tá chato, né? Então imagina, eu passar o tempo todo querendo que acabe logo, porque eu não quero nem ver meu chefe, eu quero me esconder, eu não quero expor meu projeto. Eu não quero ser que as pessoas achem que eu sou louca, que eu não sei de nada. A gente perde muito com isso. A gente perde muito. Boa noite, Madal. A gente perde muito se escondendo, né? Tem uma ferramenta do Axis, né, que me veio agora, que eu gosto muito das ferramentas do Axis, né, que são simplesmente você, as mais básicas, né, você fazer perguntas, né, e fazer determinadas afirmações que te tirem desse lugar egóico, né? Então é você estar. Então é assim, eu baixo as minhas barreiras, eu baixo as minhas barreiras. Vai falar com o chefe, mostrar um projeto. Ah, eu tenho que estar certo e se ele disser que está errado. Eu baixo as minhas barreiras, eu baixo as minhas barreiras, eu baixo as minhas barreiras para ser o que é. Se eu errar, se eu gaguejar, se eu falar alguma besteira, se eu vou aprender com aquilo, eu vou crescer com aquela experiência. Não é bom a gente crescer com as experiências, né? E a vida, gente, quando a gente começa a entender isso, ela vai ficando mais divertida. Porque você viver tentando se esconder, né, dentro dessa armadura que a gente coloca pra gente, é uma prisão, né? A nossa alma é gigante, é enorme, né? Então, a gente precisa errar também, sabe? Às vezes a gente precisa falar alguma coisa equivocada também, porque aí vem outra pessoa e vai dizer, ó, acho que tu tá equivocado, tem isso, tem aquilo outro. E aí a gente vai se abrir, né, para receber as opiniões dos outros também, né? Isso é muito importante. Precisamos, Gleice, precisamos quebrar. Sabe o que é que eu tenho feito comigo e com os meus clientes? Pequenas metas, pequenos exercícios. Por exemplo, essa cliente, eu passei o exercício, eu falei pra ela, não precisa diretamente você falar com aquela pessoa que você mais sente medo. Começa com uma coisa pequena, né? Fala com alguém que você sente um medo mediano e expõe alguma coisa que você pensa, percebe o que você sente. Limpa a carga emocional disso que você sente. Por isso que é importante as práticas e as ferramentas de autoconhecimento. Pô, tô sentindo muita vergonha de ter acontecido isso, né? Tô sentindo muita vergonha de ter me exposto nessa situação. E sei lá, às vezes, né? Você ouve coisas que você não queria ouvir, enfim. Ou às vezes até mesmo fala alguma coisa equivocada, né? Porque a gente é ser humano, não tem que saber tudo. O importante é a gente reconhecer, né? E isso é difícil também. Mas a gente consegue. Mas percebe, Gleice, tu percebe como, né, já que tu comentou aqui com a gente, por favor, interajam comigo pra eu não ficar falando sozinho, peraí. Percebe como que é interessante a gente perceber isso? Então, às vezes a gente tá assim, por aqui, né, cheia de estresse, porque a gente não tá expondo aquilo que a gente realmente sente, a nossa verdade, e não é com revolta. Eu já me expus muito com revolta, né, isso é da nossa criança interior. Ah, não. Você quer fazer birra, quer gritar, fica com raiva da pessoa porque a pessoa não acreditou em você e não concorda com você. Isso é birra da nossa criança interior, que a gente tem, né? A gente quer estar certo e fechar a cara, pronto. Não fala nunca mais pra outra pessoa, até ela vir pedir desculpas a você quando você tem que pedir desculpas a ela. A gente faz isso. Não é isso. Isso a gente vai fazer também de vez em quando, mas o importante é reconhecer, né? E voltar atrás. Mas é quando a gente, no lugar de você fazer força para convencer o outro de alguma coisa, é você se abrir para se mostrar e receber desaprovação. Porque isso vai acontecer, né? Receber desaprovação, né? Tem coisas que vão ser estranhas, né? Por exemplo, eu sou é sempre bom a gente dar os exemplos para vocês entenderem. Eu sou formada em nutrição, né? Então eu sou nutricionista de formação, trabalhei cerca de 8, 9 anos com saúde pública, com atendimentos de nutrição, né? Fiz duas pós-graduações, né? Então tudo aquilo que tem aqueles requisitos, né? Depois eu comecei a sentir esse vazio, essa insatisfação, né? E aí comecei a adentrar nesse caminho, fiz curso de acupuntura, 2 cursos, né? Enfim, tem uma lista aí de cursos. Teve um monte que eu rasguei tudo, né? Porque não servia mais pra mim. Então eu estava só alimentando esse ego, né? Não, isso aqui foram cursos muito importantes que eu fiz. Eu tô usando, não serve mais pra mim. Então eu abri mão. Quando eu morrer, não vou levar nenhum certificado meu, né? Ainda tem os das pós-graduações que eu fiz, mas de todos os cursos, 500 cursos que tinha um negocinho assim que eu tinha feito de nutrição, que não tem a ver com o que eu trabalho hoje,
né? A linha que eu trabalho hoje. Então eu abri mão como uma forma de desapego também. E aí, de repente eu comecei agora, então vocês sabem que eu faço os atendimentos, tem os grupos, né? Tem os cursos, então eu vou gravando os cursos para poder tá passando todo esse conhecimento para vocês, né? Só que às vezes, né, por ficar muito no computador e muito trabalhando nesse sentido, né, de produzir as coisas também e também os atendimentos serem tudo, a maioria agora online, eu sinto necessidade de fazer coisas manuais, né? E se for algo que pode me ajudar financeiramente, melhor ainda, né? Então eu comecei a fazer, senti muita vontade de fazer meus próprios sabonetes. Né? E aí, sabonetes naturais, lógico, né? Não é qualquer sabonete, sabonetes terapêuticos, naturais, com óleos essenciais, tipo esse aqui que eu passei pra vocês. E colocando minha energia ali, e é trabalho manual, né? E eu tava precisando fazer trabalho manual, sair do computador, do celular. E aí, vez por outra, eu faço, né? E aí eu comecei a vender. E aí me veio uma ideia assim, vou vender, posso um dia se eu quiser, eu posso um dia pegar meus sabonetes, se eu tiver afim, sentar no banco da praça e começar a vender no meio da praça. Aí o que é que vem na cabeça da gente? Minha e de vocês. Nossa, mas Thelma decaiu muito. Meu Deus, nutricionista formada vendendo sabonete no banco da praça, não é isso? E o que é isso, gente? Que a gente tem essa vergonha. Não, eu tenho que mostrar. Por mais que eu esteja num trabalho que eu odeio, mas aquilo ali tem como é que a gente chama? A terceira palavra que eu esqueço hoje. Como pode melhorar? Tem algo que eu banco ali, né? Então ali eu tô, né? Tem o meu ego. Então eu trabalho em tal empresa, eu faço tal trabalho, eu sou nutricionista, atendo no consultório de bata, né? Então minha consulta é tanto e tal. Se você estiver feliz, ótimo. Tá fazendo sentido pra você, né? Tá fazendo bem pra você, ótimo, maravilha, não tem nada melhor. Mas se você sente que tá faltando algo, fica louco pra acabar aquilo tudo, então você não tá na sua essência, né? Você tá no ego. Às vezes não é mudar o trabalho, tá? Eu amo a nutrição, né? Eu acabo, de qualquer forma, eu trabalho com chás, trabalho com plantas, com ervas, e eu gosto muitas vezes, dependendo do cliente, de orientar alguma coisa na alimentação da pessoa para a pessoa mudar também. Mas é de um nível diferente, né? Aquela forma tradicional não faz mais sentido para mim. Da pessoa, para mim não faz mais sentido. Para outros nutricionistas faz, graças a Deus, porque é importante que tenha nutricionista no mundo, né? Então, para mim pode fazer sentido por um momento eu vender sabonete na praça, se eu quiser. Qual é o problema? O problema é que eu vou sentir vergonha, né? De chegar alguém, imagina chegar ali um parente, um amigo e tal. Meu Deus, o que aconteceu com o Thelma que ela tá vendendo sabonete ali na praça? Será que ela tá passando alguma necessidade? Quando na verdade a pessoa só tá fazendo o que tem vontade. Entende, gente? Como é que a gente fica se molda? E eu vou fazer isso e vou tirar foto pra postar aqui no Instagram pra vocês. Pra inspirar vocês a fazerem também algo assim. Isso é descascar o ego. A gente vai sentir a vergonha. Vai vir aquele monte de frase na cabeça. Meu Deus, que decadência. Meu Deus, isso. O que é que vão pensar de mim? E aquilo outro. Vai vir. Mas isso é um crescimento tão grande que a gente faz, e espiritual, para o nosso espírito, porque eu entendo que, gente, quando eu morrer, eu não vou levar nada disso. Eu vou levar a experiência que eu tive vendendo sabonete, mas eu não vou levar o meu diploma de nutrição. Então a gente é todo mundo igual, né? E a gente se perde disso, porque faz parte, né? A sociedade, aquela coisa toda. A gente não vai sair disso totalmente e viver a revoltada no mundo, mas a gente vai fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer. Se eu quero, sei lá, o que é que você tem vontade de fazer? O que é que você já pode se propor a fazer? Poxa, eu tenho tanta vontade, sei lá, às vezes a pessoa tem vontade de fazer algum tipo de trabalho manual, gosta de cozinhar e tal. Poxa, por que eu não poderia vender isso? Se eu quiser, se eu tiver tempo para isso, né? Se é algo que você goste, faça que você vai ver, né, como que aquilo vai abrir o teu contato com a tua essência. Porque você está dizendo para você mesmo, peraí, eu não sou quanto eu ganho, eu não sou o que eu faço profissionalmente, eu não sou o dinheiro, eu não sou a casa que eu tenho, o carro que eu sou aqui dentro, a minha essência. Isso é profundo, né? Isso é profundo. E requer treino, porque senão a gente fica, ó, deixa pra depois, outro momento, quem sabe, depois eu faço isso, né? Quando eu tiver velhinha, que já ninguém mais ligar pro que eu fizer, aí eu faço o que eu tenho vontade, né? E a gente vai
perdendo o nosso contato com a nossa essência, tá? Então, o alecrim, ele é uma planta que ele ajuda, ele é como um radar, que ele é uma planta condutora na fitoenergética, né? Então, ele nos ajuda a conectar com esferas mais profundas dentro da gente, ou seja, a nível de memória celular, né? Energética, né? As memórias que a gente guarda ali de alma, né? Que muitas vezes está impedindo a gente de ser quem a gente é. E a gente está carregando esse vazio de muito tempo e a gente não sabe nem do que é, né? E, então, o alecrim, ele tem esse poder também de ativar isso, né? Então, como que eu posso trazer essa energia para a minha vida? Você pode fazer o seguinte, você pega o alecrim, de preferência ele fresco, se não ele seco também, compra a planta seca, evita os sachês, que a gente não sabe o que tem ali dentro, né? Então, você vai numa casinha de produto natural, tudo. Quem for de Palmares tem aqui, pode me perguntar que eu sei onde que vende. Tem a internet também, né, que tem. Quem for de Floripa também sei onde que vende, né? Só outras cidades que eu não sei. Então, mas é super fácil de encontrar. Alecrim, você até no supermercado tem, né, alecrim. E aí você pode entender, poxa, peraí, eu assisti aquela live, né? Eu percebi que eu tô querendo aí fazer essa experiência de quebrar essas cascas aí do meu ego também, para poder me sentir mais livre na vida, né? Para poder ser quem eu sou. Pode ser que eu não queira vender sabonete na praça, mas tem alguma outra coisa que eu posso ter vontade de fazer. Às vezes é você tirar um momento para você cozinhar, fazer uma pintura, uma coisa que você goste. Não precisa necessariamente ser algo que você vai vender, né? Se for, não deixa de ser algo bom também, né? E aí, gente, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um pouquinho do alecrim. É uma colherzinha de chá, tá? Uma colherzinha de chá do alecrim picado, fresco ou seco. Você primeiro ferve a água, tipo uma caneca dessa aqui de água, de mais ou menos 200 ml. Ferve a água, desliga o fogo, coloca o alecrim. Quando você coloca o alecrim, né, então você vai conectar. Lembra o primeiro passo de um ritual. Você vai conectar ali com a sua intenção. Então você vai pedir as forças da natureza, né, para que ative a energia dessa planta, para que a partir desse momento essa planta possa atuar no teu nível emocional, energético, espiritual, do teu jeito. Não precisa ser dessa maneira que eu tô falando aqui, né? Às vezes você pode cantar um mantra, você pode imaginar uma luz que sai daqui entre as sobrancelhas, né, uma luz verde que vai conectando com a planta. Isso é só para essa energia, para você se abrir, para que essa energia possa adentrar no teu campo. E aí você poder receber as informações que você precisa, né? E o auxílio dessa energia. E aí você coloca o seu propósito, eu tô, né, querendo me sentir de tal e tal forma, né? Tô precisando disso, daquilo, preciso de mais consciência para compreender determinada coisa. E você pode fazer isso por 7 dias seguidos, com essa intenção, com esse propósito, né? Junto com a outra dica que eu vou passar aqui pra vocês, que é das perguntas. Que, gente, não tem como você começar a fazer pergunta na sua vida e você não expandir a sua mente. E você não sair, pode não ser de uma hora pra outra, não. Às vezes pode demorar. Mas você sair de um negativismo, de que tá tudo ruim, de que nada presta. Porque as perguntas são poderosas, né? As perguntas junto com a energia do alecrim vai ser todo o poder para você começar a sair, às vezes, dessa angústia, dessa sensação de não sei o que eu quero da minha vida, né? Que acontece com a gente. Último passo. Fiz isso aqui, ok, beleza. Tomei o chá, recebi, né, aquela frequência, aquela energia. O que é que eu vou fazer agora? Você vai se determinar. Vão vir insights para você. Você pode ter determinados sonhos. Só empregada doméstica. Muita gente fica falando mal, mas eu gosto do que faz. Pois é, Rose. E o que seria de nós, né? Se não fossem vocês, né? Empregadas domésticas que cuidam da nossa casa com tanto carinho. Eu tava pensando nisso até um dia desses. Poxa, se eu sentisse vontade de começar a fazer faxina numa casa, por que eu não iria? Por causa de preconceito que a gente tem, né? A mesma coisa de vender o sabonete, Rose, que eu tava falando. Qual o problema de eu ir numa praça e vender o sabonete que eu tanto amo, tanto gosto de fazer, que é tudo que há de mais maravilhoso, né? Para nossa pele, para nossa alma, para o nosso espírito. Eu amo os sabonetes que eu faço, assim. Para mim, ele é curador. Eu já comprovei isso várias vezes. Já tô fazendo aqui a propaganda para quem quiser, viu? Quem quiser saber mais, pergunta no direct para mim. E, gente, é exatamente isso, Rose. Mas às vezes a gente fica, né, Rose, com vergonha até de dizer o que a gente faz,
né? Por quê? Porque existe aquela coisa da sociedade, né? Determinadas profissões, elas né, são vistas como menos para a grande maioria das pessoas, né? Quando na verdade é uma coisa linda, assim, maravilhosa, você cuidar do lar, da casa, da sua mesmo, né? Então todas nós somos nossas próprias empregadas domésticas, entre aspas, porque a gente cuida do nosso lar, das nossas coisas e tal, né? E alguém que vem e faz isso, muitas vezes para diminuir a carga de trabalho que a gente tem, às vezes com outras coisas, é maravilhoso, né? Obrigada também, Rose, pela partilha. Então, gente, vamos começar a quebrar essas cascas que a gente tem. Vamos fazer isso junto, né? Porque esse é o meu intuito no meu trabalho. E eu quero muito ajudar, né, quem estiver disposto a sair, né, dessas camadas egóicas. E eu não vou dizer que a gente não vai ter, mas isso não, a gente vai ter. Vai ter hora que a gente vai querer vestir determinadas máscaras, né, determinadas coisas e tal. Imagina eu chegar em uma bancada com um monte de médico que tem a cabeça, né, que médicos não me escutem, mas aqueles médicos conservadores que têm a mente bem fechada e falar sobre o que eu falo hoje, como é que ia ser? Eu ia receber um monte de crítica, então eu ia ter que vestir uma capinha ali, né? Eu ia ter que vestir uma máscara, eu ia ter que me bancar um pouquinho ali para poder tentar chegar em algum ponto de acordo, né, com aquelas pessoas, digamos assim, né? E se isso for preciso um dia fazer, e se eu tiver a oportunidade, eu quero fazer, né? Para poder descascar esse medo que a gente sente, né? De ser mal visto, meu Deus, vão achar que eu tô falando besteira, não sei o quê, porque isso é crença impregnada, tá? Isso é implante. O que é implante? Algo que você ouve tantas vezes, a sociedade coloca tanto isso na televisão, na novela, em tudo quanto é coisa, que fica implantado ali na sua cabeça. E aí, pra gente sair disso, a gente precisa rebolar, mas a gente consegue. E a energia do alecrim pode ajudar a gente nisso. Tá? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Tá, Thelma, o que é que eu vou fazer além disso? Ah, não gosto de chá. Não precisa ser o chá, você pode tomar o banho. Você pode fazer um escalda-pés, tá? Você pode fazer uma coisa que é muito boa também. Nem sempre eu faço, mas eu gosto também, né? Eu aprendi num círculo de mulheres que eu faço parte, com a minha mestra, Carla de Araújo. E é maravilhoso para limpar a memória uterina, né? Que é você fazer, principalmente mulheres, fazer banho de assento com alecrim, né? É uma prática ancestral que eu aprendi com a minha mestra, né? Do círculo de mulheres que eu participo. E que ajuda muito a limpar essas memórias, né? Essas crenças de memória da nossa ancestralidade, né? Quantas mulheres a gente já teve na nossa família que sofreu abusos, sofreu maus tratos, né? Então, tudo isso a gente guarda no nosso DNA energético, tá aqui dentro da gente. E a gente precisa, muitas vezes, olhar para isso e limpar também, tá? Então, também pode fazer. Outra coisa, a gente tá encaminhando pro fim, né? Vamos chegar nas perguntas, tá? As perguntas empoderadoras. Que o meu trabalho é me ajudar a me empoderar, né? Diante das minhas próprias limitações, fraquezas, para que eu possa assumir a força que eu tenho dentro de mim de superar todos os meus desafios e ajudar vocês a fazer isso também. Porque enquanto eu tô fazendo isso na minha vida, eu também posso compartilhar com quem tem esse interesse, né? Então, perguntas empoderadoras. Eu recomendo, já fiz isso e funciona muito bem, tá? O que acontece? Às vezes a gente fala, eu vou fazer uma coisa e tal, mas a mente da gente precisa de uma coisa mais concreta. Pega um caderninho, anota agora essas 3 perguntas que eu vou falar pra vocês. E pode ser na frente do espelho, na frente do lugarzinho que você gosta de parar pra meditar, enfim, no seu sofá, o lugar que você tenha mais tranquilidade, e você faz essas 3 perguntas. Todos os dias, 3 vezes ao dia, quantas vezes você quiser. Pode ser só mental também. A primeira, você vai perguntar assim, verdade, você sentiu alguma coisa? Ai, senti uma sensação estranha, um monte de pensamento na cabeça, um monte de ideia, tá estranho. Pergunta, verdade, a quem pertence isso? Que é uma ferramenta do Axis. Eu devolvo ao remetente com partículas de consciência. Gente, teve tempo, quando a coisa estava muito pesada, que eu escolhi fazer isso 24 horas do dia.
Tava lavando o prato, tava fazendo isso. Tava fazendo alguma coisa, tava fazendo isso. Tudo que eu tava fazendo, eu tava mentalmente. A quem pertence isso? Eu devolvo ao remetente com partículas de consciência. Por quê? Muitas vezes você sendo ou não sensitivo, você tá o tempo todo recebendo informação do inconsciente coletivo, informação do ambiente, informação das suas próprias questões, das suas crenças. Fica tudo misturado, né? Então a gente não sabe nem mais quem é a gente, nem o que a gente pensa. Quando a gente pergunta, verdade, isso é meu? A quem pertence esse pensamento que passou na minha cabeça agora, essa sensação de vazio? Quantas e quantas vezes eu tava bem, do nada vinha uma sensação de tristeza, um vazio. Não era meu. Não era meu. Eu não preciso saber de quem era. Não preciso saber se, meu Deus do céu, isso quer dizer que era um espírito que... Não preciso acreditar em nada disso, se eu não quiser. Era uma energia, né? Então, às vezes, uma pessoa passou por aquele ambiente e tá com um pensamento depressivo, com uma frequência mais baixa, né? Que acontece com todo mundo. Aí depois você chega naquele ambiente e você capta aqueles pensamentos da pessoa. Assim como a pessoa vai captar os seus também. Isso acontece o tempo todo, gente. E basta a gente começar a observar a nossa mente. Cada loucura que vem, que às vezes a gente não sabe de onde surgiu aquilo, né? Então, faça isso. Várias vezes ao dia. Faça isso que você vai ver que vai expandir, vai abrir pra você, né? A outra pergunta. Se eu fosse eu mesma aqui, como eu faria isso? Tá fazendo uma coisa, tá pesado. Pô, tô fazendo isso que faz parte do meu trabalho, mas tá tão chato, pesado. É porque a gente tá com condicionamento de fazer as coisas ficarem pesadas. Ou seja, aquilo não é nosso. É um condicionamento. Sei lá de onde veio esse condicionamento. Mas você aprendeu, você captou alguma coisa, mas não é seu, da sua essência natural, né? Então, para eu estar falando aqui com vocês sobre isso, eu não preciso fazer força nenhuma, porque eu amo estar falando sobre tudo isso, eu amo estar compartilhando esse momento. Mas eu já precisei, em alguns momentos. Por quê? Porque eu estava tentando moldar, tentando bancar, tentando falar só coisa certa, coisa que tivesse comprovação científica ali. E aí eu ficava perdendo a verdade do que eu tinha para expor nesse momento. E isso pode estar acontecendo com você. Às vezes você pode estar fazendo coisas que tá tão pesado, às vezes acontece comigo também, principalmente em questões de tecnologia, né? Que eu preciso estar fazendo do computador e tal, para divulgações e tudo. Às vezes fica pesado, né? Então, é porque a gente tá se colocando dentro de uma caixa. Aí você pergunta, se fosse eu mesma aqui, como eu faria isso? E você fica perguntando e continua fazendo. Você vai ver que na medida que você vai perguntando, vai abrindo outras possibilidades, tá? Então, outra pergunta que me ajudou muito nos momentos mais desafiadores da minha vida, que eu tava quase surtando, enlouquecendo, foi essa pergunta. Isso é um pensamento, passava um pensamento na minha cabeça, 500 pensamentos passavam na minha cabeça. Então, eu perguntava, ok, isso é um pensamento, qual é a verdade? Então, vamos dizer que eu tava fazendo aqui, né, uma fase que eu estava muito com perturbações mesmo, né? Mentais, energética, muito cansaço. Enfim, fase que a gente passa, né? Mais pra frente eu posso falar um pouquinho mais para vocês sobre a minha experiência, né? Com relação a tudo isso. E o que é que acontecia? Tinha muito pensamento. Então vamos dizer que eu fosse preparar uma palestra, alguma coisa que eu ia apresentar. E aí começava a passar na cabeça. Ai, tu não vai conseguir porque tu tá muito mal. Ai, porque como que tu vai ajudar alguém se tu mesmo não tá conseguindo e tu tá se sentindo mal e não sei o que. Aquele monte de pensamento. Ideias a nosso respeito, percebe? São julgamentos. Então eu vou preparar alguma coisa e já digo que eu não vou conseguir. Eu vou preparar alguma coisa e já digo que eu não sei, que é impossível pra mim. Eu vou fazer alguma coisa e eu já boicoto, já digo que não, isso aí eu não consigo não. Não consigo de jeito nenhum, é muito pra mim. Esses pensamentos que a gente tem, isso é um pensamento, isso não é verdade. Você só vai saber se você consegue fazer ou não fazendo. E não alimentando esses pensamentos. Então, você pergunta assim, isso é um pensamento. Quando passar essas coisas na sua cabeça, quando você vai fazer algo novo, algo diferente, né? Ou quando você não está muito bem e está ali buscando se superar para fazer algo, você pode fazer o seguinte, repetir isso. Isso é um pensamento que está passando na minha cabeça agora. Qual é a verdade? E aí você percebe que já começa a abrir. Já abre um pouco, aquele pensamento vai vir de novo e você vai entender. Isso é só uma ideia. É uma ideia, é uma crença. É uma coisa que eu aprendi que tinha que ser assim. É um julgamento a meu próprio respeito.
né? Então, qual é a verdade? Será que não tem outra verdade além daquele pensamento fixo que fica ali? Gente, de pensamento eu entendo, né? Eu vou falar mais pra frente pra vocês sobre o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é um sintoma pra mim, tá? Dentro da minha verdade. Eu considero como um sintoma, né? E tem determinadas... E é um estado mental muito desafiador de você lidar com ele, né? Quando a gente tem essa estrutura de pensamento, né? Como o meu caso, por exemplo, que passo por essa experiência. Eu não digo que eu tenho toque. Não, eu passo pela experiência, né? E na verdade isso aí foi aquele conjunto de diagnósticos para poder a gente conseguir encaixar, né? Fulano tem isso, ciclano tem aquilo, enfim. Igual diabetes, pressão alta e tal. Mas a pessoa passa por aquela experiência, tem aquela tendência ali e precisa aprender a lidar. Não é fácil. Talvez algum de vocês que está aqui tenha certos tipos de pensamentos obsessivos, intrusivos, que fica ali na tua mente o tempo todo e é alguma forma também de um toque, de uma forma sutil, porque todo mundo tem um pouquinho, né, desse tipo de pensamento. Então isso vai ficar um pouco mais pra frente, que eu tô preparando pra gente poder entender melhor. Até entender se a gente tá passando por uma situação assim, como lidar, né? Então, essas foram as 3 perguntas, né, que eu tinha para passar para vocês. A ideia hoje era fazer uma conexão rápida, né, de uns 10 minutinhos, com essa energia do alecrim. Porém, eu já cheguei no meu... já são 20 horas e eu estou tentando fazer lives não tão longas, né, porque às vezes fica cansativo também, tanto para mim quanto para vocês. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vocês que estão aí, gente, o que é que vocês sentem? Sentem, eu faço a conexão, vou pedir a opinião de vocês aí. A gente faz essa conexão para encerrar tudo isso que foi falado, a gente encerra aqui. Quem quer a conexão, coloca sim para mim, por favor. E quem não quer, coloca não, porque senão eu não vou saber se quem não colocou nada, se quer, se não quer. Né? Então, interajam aí, gente, comigo, por favor. Se tiver um sim, a gente já faz aqui. Senão a gente deixa para a próxima semana. Vou esperar vocês. O meu chá já ficou frio aqui. Boa noite, Noelle. Davidlene, que chegou agora. Tô esperando aqui vocês responderem, gente. Vamos fazer a conexão? Sim, Rose colocou sim. Boa noite, eu quero sim. Então vamos. Adriana, boa noite. Nem tinha visto você por aí. Então, gente, vamos lá, né? Vamos encerrar todo o falatório. E vamos trazer isso agora para um outro nível de consciência, né? Tá caindo aqui. E da qualidade da conexão. Talvez a internet não esteja querendo contribuir muito. Como pode melhorar? O que mais é possível que eu ainda não considerei. Às vezes é porque tá dando perto de 1 hora. Eu vou começar a fazer aqui. Se eu perceber que de vez em quando eu abro meu olho pra ver como é que tá. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo... Tá me ouvindo bem? Aqui deu umas 2 vezes, apareceu que a conexão tava baixa. Deixa eu ter... Vai voltar aqui. Então vamos lá, você vai se colocando agora em um lugar confortável. Sentado, pode deitar também, se quiser. Tá? Pronto, tudo bem. Então tá, gente. Perfeito. Pode deitar se quiser. Agora procura ficar com a coluna reta, numa postura bem confortável. Né? Começando agora a trazer essa atenção pro teu corpo. Começa a perceber no aqui e agora como que tá o teu corpo. Como que tá os teus pés. Percebe a sensação sutil de sentir a energia dos teus pés. O que é que você percebe nos teus pés? São pés que estão cansados, tensos, relaxados. Vai subindo agora para as tuas pernas, relaxando e conectando com essa energia. Quero que você suba agora para o teu quadril. Vai soltando todos os músculos do períneo, que a gente contrai muito no dia a dia, como uma forma de proteção. Vai soltando isso agora.
Vai subindo para o teu abdômen, sentindo o relaxamento sutil do teu baixo ventre, do teu estômago. Vai relaxando a tua coluna, sentindo cada vértebra da tua coluna agora relaxada, conectada com a superfície onde você se encontra. Vai relaxando e soltando o teu coração. Vai se permitindo sentir como está o teu coração. Se você percebe ele contraído, se você percebe que ele expande. Como que o teu coração recebeu todas essas informações que a gente falou aqui hoje. Vai subindo agora para o teu pescoço, desfazendo esses nós de tensões, os teus ombros, vai soltando os ombros, vai relaxando, vai se entregando para esse momento, para a vida, para a essência que pulsa em você. Vai subindo para a tua nuca agora, relaxando toda a tua face, a boca, a língua no céu da boca. Vai sentindo cada pequeno detalhe do que é sentir essas partes do teu corpo, sem julgamento. A mente veio com pensamento, com ideias, com julgamentos. Gentilmente, sem brigar, você volta a sua atenção para as sensações do teu corpo. E agora eu quero que você sinta esse ponto entre as tuas sobrancelhas. Perceba esse ponto. Perceba se tem alguma tensão, aquela ruguinha de preocupação. Solta essa tensão. Esse é um ponto energético que é o nosso canal intuitivo, né? Onde a gente consegue expandir a nossa mente para poder ouvir a nossa mente intuitiva, a nossa mente lúdica e entrar em contato com esferas superiores dentro e fora de nós. Então, independente da sua religião, você pode se conectar com esse Deus, esse divino, essa essência dentro de você, essa força maior que habita dentro de você, a partir desse canal intuitivo também. Então, eu quero que agora a gente vai convidando, a partir desse lugar mais profundo dentro da gente, a energia do alecrim, toda essa frequência, essa vibração egrégora que envolve a natureza e todos os elementos da natureza, para acessar essa sabedoria, a frequência e vibração e o DNA energético dessa planta. E você, a partir desse ponto entre as tuas sobrancelhas, você vai se abrindo para essa energia que está à sua frente, que é a energia dessa planta, que é o poder que essa frequência tem de te ajudar a acessar algo mais profundo dentro de você. Talvez existem sentimentos, sensações, emoções, talvez existe muita coisa aí que você tem guardado e que você tem medo de sentir. Às vezes uma angústia que você não se permitiu sentir porque achou que precisava ser forte o suficiente. Aquilo ficou guardado, armazenado, impedindo o fluxo energético de fluir nos teus meridianos, nos teus canais energéticos. E aquilo ali precisa ser visto, a gente precisa respirar essas emoções e sentir essas emoções. Não se vitimizar. Você percebe como consciência que observa, que sente a emoção. Você é a consciência que percebe a sensação. Percebe a angústia, percebe que tem medo, percebe que tem raiva, percebe que tem às vezes uma revolta dentro de você, porque determinada situação aconteceu e você não queria que isso tivesse acontecido. Você percebe dentro de você incômodos, insatisfações. Então permite que essa energia do alecrim ela vá adentrando todos os teus corpos energéticos agora, chegando até lá no fundo
do teu espírito, da tua alma e da tua essência. Algo que você precisa nesse momento sentir. Algo que você precisa que venha à tona. Estando aqui dentro desse lugar seguro, junto com essa energia, junto com essa força, se permita estar vulnerável. Se permita sentir o vazio, sentir o medo, sentir a tristeza, a raiva, a inquietação, a perturbação, a confusão, o conflito, seja o que for que você sente. Permita que essa energia do alecrim, como um bálsamo, vá preenchendo essa sensação que você sente agora. E você não quer, nesse momento, curar essa sensação. Você não quer expulsar, como se ela não devesse estar ali. Você fala, nesse momento, um grande sim para essa sensação. Sentindo o que você sente, percebendo o que você percebe, internamente observando essa sensação que você às vezes nem sabe o que é direito. Agora é o momento, se você sentir e se você realmente quer entrar fundo dentro de você e sentir a plenitude do que você é, você precisa incluir todas as sensações. Incluindo essas sensações, você pode falar um grande sim para ela. Toca nessa parte do teu corpo, pode ser no teu coração, no estômago, na cabeça, onde você sente essa sensação e fala. Percebe essa energia do alecrim primeiro envolvendo essa sensação como uma energia, com uma potência que traz consciência, que traz amparo, que traz o poder da transformação da natureza dentro de você. Faz uma grande respiração profunda agora e fala sim. Sim, eu sinto isso. Sim, eu percebo que isso está aqui. Sim, eu permito que isso esteja aqui. Sim, eu me permito sentir. É seguro sentir. Entenda que a energia do alecrim traz para a gente que para que a gente consiga viver a nossa essência, a gente precisa sentir as dores também. Porque essas dores, elas estão relacionadas com aquilo que a gente não é. E a gente acreditou que era. E por isso a gente sofre. Às vezes é uma dor que você está carregando de determinada situação que você não se permitiu viver plenamente. De um luto que você não se permitiu viver plenamente. De uma relação quebrada. E principalmente da separação entre você e a sua essência. E o divino que habita dentro de você. E a sua intuição e o seu feminino sagrado. A sua parte sábia, que tudo sabe. Então consegue perceber que você é uma consciência que tem o poder de transformar tudo. Porque essa emoção que você sente, o teu estado mental, que às vezes pode estar confuso, com muitos pensamentos, cansaço, etc, estresse. Tudo isso é passageiro. Isso vai e vem. Mas você, como consciência, permanece. E você tem o poder de permitir que isso passe por você. Então permita agora, completamente envolvido por essa energia do alecrim que traz esse poder, essa paz, essa nova possibilidade para o teu campo, para a tua mente, que traz esse contato com a tua mente intuitiva. Traz para você agora esse poder, essa sensação de observar essa emoção passando por você, se diluindo. Você não expulsa ela. Você permite que naturalmente agora ela possa se diluir.
E aí você entende que você é a consciência observadora dessa emoção e que você não é essa emoção. Então você não precisa fugir por medo de ser dominada por ela. Porque nenhuma emoção tem o poder de dominar a tua consciência. E essa mensagem que essa energia traz pra gente agora, que essa conexão traz pra gente agora, que a gente precisa entender duas coisas. Que para conseguir ter a vida plena e feliz que a gente quer, a gente precisa entrar em tudo que está dentro da gente, não só no bom, no confortável, no desconforto também. E permitir que isso seja o que é, para deixar isso passar. E entender que você é a consciência que observa tudo isso. Então você jamais vai ser dominado por uma emoção se você estiver atento. Se você estiver dentro de você, consciente, observando, você pode sentir muito desconforto, inquietação, a mente pode ficar muito agitada, mas você está vendo o que está acontecendo. E hoje, eu quero que você saia daqui com essa sensação de que eu sou a consciência que tudo vê. Então eu não sou meus pensamentos, eu não sou meu estado mental. Eu não sou meu cansaço mental. Eu não sou minhas crenças. Eu não sou minhas ideias, meus julgamentos, meus preconceitos. Eu não sou a minha inquietação. Eu sou o ser, a consciência que está por trás de tudo isso e tem o poder de observar tudo isso acontecendo e direcionar a minha energia para onde eu quero ir. E agora imagina onde que você quer ir, no lugar disso que você está vivendo, que você está sentindo. O que você gostaria de sentir no lugar disso? Plenitude, satisfação, amor, encontrar seu propósito, alegria. Lembra que a alegria verdadeira da alma, ela só é possível quando a gente conecta com a nossa verdade. Quando a gente quebra essas cascas, essas armaduras que a gente coloca, ela só é possível assim, não existe outra alternativa. Mas esse poder do alecrim, da natureza, esse poder de conexão com o nosso feminino sagrado, ele pode nos ajudar, se a gente quiser, a cada dia um pouquinho mais conectar com essa nossa verdade. Um pouco mais. Não precisa ser tudo de uma vez. Um pouquinho por dia. Então você vai respirando, sentindo essa nova vibração, percebendo o teu corpo, agradecendo a essa transformação, a essa energia do alecrim, agradecendo a você mesma. Se coloca agora um pequeno compromisso com você, uma pequena meta. Pergunta para você, existe algo que eu posso fazer já, hoje, essa semana, uma pequena meta, um pequeno compromisso comigo que me aproxima da minha verdade, daquilo que realmente faz sentido para mim, daquilo que realmente nutre a minha alma. E aí você registra isso e você se coloca esse compromisso. Não precisa ser uma grande coisa, pode ser uma pequena coisa, algo simples. E agora com um sorriso no rosto, conectada com essa alegria de ser quem você é, agradecendo a essa energia e a toda a egrégora que se forma aqui quando tem várias pessoas em uma mesma função, em um mesmo intuito. Você respira fundo, agradecendo a você também por estar aqui e devagar e aos poucos, liberando e soltando tuas mãos, movendo teu pescoço, se espreguiçando. Você vai voltando para esse momento. Gente, eu não sei se vocês conseguiram fazer, porque a Rose colocou aqui, ficou sem internet, acho que ela quis dizer. Boa noite. Então talvez em algum momento tenha ficado aqui sem, né? Mas aqui pra mim tá tudo tranquilo.
Então, se tem gente aqui, acho que ainda teve gente que conseguiu fazer aqui junto comigo. Se não, sinto muito, foi maravilhosa a conexão. E vai ficar gravada, não aqui no Instagram, tá? Eu vou salvar e vou colocar no meu canal do YouTube. Então, vai lá no canal do YouTube para você poder assistir de novo, né? E fica me acompanhando por lá, se inscreve, envia, gente, né? Para ajudar o meu trabalho também, né? A chegar para mais pessoas também, para aquelas pessoas que você sente que podem se beneficiar, tá? Então, um beijo para vocês, espero que vocês tenham usufruído. Luciene, Adri, Madal, Vini, Rose. Um grande beijo para vocês, gente, e até a próxima semana, quarta-feira, tá? E estamos juntos nessa, né? Vamos descascar esse ego aí pra gente poder ser quem a gente é. Tá bom? Um beijo, até mais.